Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, que tal pintar antúrios comigo? Esse é o nosso tema de hoje, tá? Quis trazer essas flores que são lindas, muita gente tem dificuldade, mas vou ensinar aqui de uma forma bem fácil e bem prática. Estou pintando na toalha lavabo da Valitex, novidade aí das Ações de Arte. Essa daqui, gente, é a toalha Arte Canelada tom amarelo. Ela tem essa parte aqui que é canelada, ó, tá vendo? Ela é felpuda, mas é bem macia. Ela tem o tamanho 30 de largura por 50 centímetros de comprimento. E aí nós temos ela no site em várias cores, gente. É uma cor mais linda que a outra. Temos 11 opções de cores. Essa que eu tô pintando é a amarela. Eu vou estar deixando o link dela, da que eu tô pintando, na descrição do vídeo. E também do kit. Se você quiser, pode comprar o kit com as 11 cores, tá? E no kit sai valor promocional. Então aproveitem e garanta já a sua na nossa loja Sonhos de Arte, no link que tá aí na descrição. Eu amo pintar toalhinhas laváveis, acho que elas são super versáteis. E ótima opção aí, pensando no final de ano, para presente, né? Primeira coisa que nós vamos fazer, eu já passei o risco aqui, usei o carbono bem clarinho e reforcei com a caneta fantasminha, tá? Vou pegar a fita crepe pra gente fazer aquela proteção que eu sempre faço quando eu vou pintar toalhas, para evitar que a gente manche, ó, essa tira bordada, porque se não proteger, a gente vai manchar. Pego aqui a fita crepe, que não quer ir, mas ela vai. Vou colocar ela aqui, ó, rente a essa tira bordada, ok? Fixa aqui. Vamos aqui para o outro lado. Mesma coisa. Rente. Aí, eu vou colocar a proteção também nas laterais. Que eu quero que ela fique bem certinho. Não manchar nada. Do outro lado também. Certo? Feito isso, estamos com a nossa área de pintura já isolada aqui. Podemos começar os trabalhos. Eu vou começar pela parte do fundo. Pega godê. Vamos pegar clareador incolor, que eu gosto muito de usar quando vamos trabalhar fundos de pintura, porque ele suaviza, né? Facilita muito o nosso trabalho. Vou pegar o pincel Pituá, a princípio tamanho 4. À medida que o espaço for diminuindo, a gente pode optar por um pincel menor para facilitar. Ó, pego aqui e coloco um pouquinho de clareador. Vou usar o verde bebê, tá? Ou o verde glacial, que é bem próximo. Vou colocar aqui um pouquinho do verde bebê no godê. Vai chegar para nós, tá? Junto com a reposição da Acrylex, vai chegar godê, esse godê flor, que ele é maravilhoso. O material dele é sensacional. Ó, misturei clareador com o verde bebê, tiramos o excesso e vamos fazer a parte do fundo, tá? Eu venho aqui esfumando. E aí, gente, ó, eu posso passar por cima do galinho, não tem problema não. Depois a gente faz os galinhos sem problema nenhum. Bastante cuidado. Vou pegando o clareador. Vou misturando o clareador com esse verde bebê pra gente ir suavizando aqui, ó. Sempre esfumando muito bem. Ok? Vou pegar mais um pouquinho de clareador. A gente usa mais clareador do que tinta, para ficar bem suave. Um pouquinho de tinta, mais clareador. Os cantinhos que esse pincel não alcança, deixa, que depois a gente vem com o pincel chato. Vamos vir aqui, esfumando muito bem. Desse jeito. Vou pegar mais um pouquinho de clareador. E
esfumo. Aos pouquinhos a gente vem fazendo toda essa parte de fundo. Me conta aí, vocês gostam de pintar flores? Primavera chegando. Eu sou suspeita, né? Que a coisa que eu mais gosto de pintar são flores. Amo pintar flores, gente. Se eu não falo, vocês nem perceberiam, né? Vou vir aqui, ó. Continuo esfumando muito bem. Pra ficar um fundo tipo um céu azulado. Um céu aí de primavera, limpo, bonito. Ok, só um leve esfumado aqui. Vou pegar um pincel chato. Pode ser o A522, tamanho 8. Só achar ele aqui. Pronto, achei. Vou vir com essa misturinha de clareador com o verde bebê. Vou preencher os cantinhos aqui que o pincel Pituá não alcançou, tá? Olha só. Vem aqui no cantinho, preenchendo muito bem, ó, esses espacinhos do fundo, que é natural que o pincel Pituá não alcance, né? Porque o pincel Pituá é redondo, ele não vai conseguir alcançar esses cantinhos. E aqui mais um pouquinho de clareador. E vamos misturando. Gente, comenta aqui qual flor você tem vontade de pintar. Vai que eu consigo trazer aqui para você a sua sugestão. Eu sempre tô de olho aí no pedido de vocês, para na medida do possível, que eu consiga encaixar, eu ir trazendo aqui. Que eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Vou vir aqui nesse cantinho. Aqui também. E aqui. Eu vou pegar um pincel menor. Deixa eu ver aqui, Pituá. Cadê você? Vou pegar o pincel tamanho 0, referência A558 e um pouquinho do cinza ônix, tá? Eu amo esse tom, quem me acompanha sabe que eu uso muito. Vou tirar o excesso aqui no godê. E aí, eu vou nas áreas que tem mais profundidade, escurecendo, ó. Bem pouquinho, tá? Tô depositando. Vou limpar esse pincel muito bem no paninho e venho esfumando desse jeito, ó. Suaviza, esfuma.
Dá uma leve sombreadinha aqui também, ó. Vai ter mais sombra. Aqui. E aí eu vou pegar o pincel tamanho 8, chato, A522, novamente, para fazer os cantinhos que o pincel Pituá não alcança. Pegar a tinta no cantinho de pincel. E sempre marca os cantinhos e esfuma muito bem. Vai ficando o fundo bem definidinho, ó. Aqui. Vou limpando o pincel. E esfumo, ok? Aí, o fundo está pronto. Agora, nós vamos para a parte das folhas, tá? Folhas bem vibrantes, bem alegres. Eu vou usar a cor verde musgo. Pode usar o verde abacate também, se você não tiver o verde musgo, tá? Que eles são bem parecidos, não são muito diferentes, não. Deixa eu pegar aqui meus pincéis. Só um minutinho. Pronto. Eles escondem de mim a hora que eu preciso. Eu vou usar para preencher, gente, o pincel tamanho 14, A522, tá? E aí nós vamos preencher muito bem. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês que acompanham minhas aulas aqui. Primeira coisa é curtir esse vídeo, tá? Então, é muito importante para mim que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem, que vocês comentem, que isso mostra para o YouTube que meu conteúdo é importante. E eu sei que meu conteúdo é importante, porque essas aulas gratuitas ajudam muitas pessoas que não têm condição de adquirir um curso. Então, por favor, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa de artesanato, ajuda o nosso canal aí a crescer. E quem não é inscrito, se inscreva, que sempre eu trago conteúdo gratuito. E eu estou preparando uma coisa muito boa, gratuita aqui para o canal, que eu vou lançar em breve. Então, assim, vale a pena vocês participarem e ajudarem aqui o nosso canal a crescer. Que eu cresço e vocês crescem junto comigo. Ó, vou preencher aqui essa outra folhinha também, já para ir adiantando. Mas quem tem preferência em fazer uma por vez, pode fazer uma por vez. Tá vendo por que a gente coloca a fita crepe? Porque essa mancha aqui seria no bordado aí, na tira bordada da toalha. Venho preenchendo. Vou pegar aqui pincel tamanho 12, A522. Cantinho de pincel primeiro, eu vou vir aqui nessa parte da nervurinha central. Marco a sombra, ó. E vou esfumando muito bem. Pega aqui a tinta. Marca a sombra, tá? Eu vou vir com o cantinho do pincel, pouquinha tinta. Pode até pegar o pincel tamanho 8, se for mais fácil. E já puxa uma profundidade onde nós vamos fazer as nervurinhas, ó.
Aqui vai estar só um pedacinho da folha aparecendo. Então, eu vou escurecer aqui. Nesse canto, ó. Esfumo muito bem. Também puxo a profundidade aqui dessas nervuras. Dá uma leve esfumada. Lavo esse pincel tamanho 12. Vou pegar a cor verde kiwi, que é um verde mais claro, lindíssimo. Todas as tintas que eu uso é da marca Acrylex. Vou vir aqui, ó, iluminando essa área mais clara. Entre as nervurinhas, ó. Vem marcando. E sempre esfumando, tá? Para iluminar e criar um volume. Agora eu vou pegar e iluminar. Vou vir aqui, ó, e continuar o preenchimento das folhas. Volta aqui com o meu pincel tamanho 14, que vai adiantar a nossa vida. E vou preencher. Aí não tem segredo nenhum. Todo mundo aqui tá expert em fazer preenchimento. Vem aqui com o movimento circular. Movimento de vai e vem para a tinta realmente penetrar na trama do tecido. Olha só. Vou preencher, depois eu faço o galinho do anturo. Olha só, vou preencher aqui a outra. Minha mão vai ficar um pouquinho na frente, tá? Então, mas é só preenchimento mesmo. Se preferir nessa daqui, pode usar o pincel tamanho 12, tá? Porque tem esses detalhezinhos menores. Vou pegar aqui o pincel tamanho 8, perdão, para fazer preenchimento nessa área menor. Para preservar o antúrio. Ok? Feito isso, volto aqui com o meu pincel tamanho 12, a 522, e vamos fazer a sombra. Vou marcar aqui, ó. Sombrear, esfumar muito bem. Esfuma. Cantinho de pincel. Marco aqui a nervurinha. Mesma coisa aqui, ó. Vamos marcar a sombra embaixo da outra folha. Esfumar muito bem. Embaixo aqui do antúrio. Esfuma. Vamos marcar aqui o centro dela, essa nervura. Vem esfumando também, ó. E vou marcar
profundidade aqui das nervurinhas. Dou uma esfumada. Lavo esse pincel, seco, pego aqui o verde kiwi. E vem iluminando, ó. Desse jeito. Agora vamos preencher a última folhinha. Deixa eu dar mais uma aproximada. Pego aqui o nosso verde kiwi. Kiwi não, perdão, verde musgo. Verde kiwi é para iluminar. Aqui é verde musgo mesmo. Vou pegar aqui e vir preenchendo bem. Vem aqui com cuidado nas extremidades. Preenchendo bem. Vou pegar o pincel A522, tamanho 12. Vou colocar tinta no cantinho do pincel, faço essa sombra aqui. Esfumo bem e vou marcar essa nervura, né? Fazer a sombra. Uma profundidade aqui, ó. Cantinho do pincel. Vou marcar as nervurinhas. Deixa mais esfumada, que é só para criar uma profundidade. Lava bem esse pincel, seca e vamos com o verde kiwi. Agora sim, eu uso o verde kiwi, né, Angélica? Eu vou marcando, depois eu volto, suavizando. Pega tinta, se precisar tira o excesso no pratinho, no godê. Ok? E aí nós temos as folhas prontas. Eu vou pegar o pincel tamanho 6 e com o verde pântano eu vou fazer os galinhos, tá? Então, vem aqui com bastante cuidado. Preenchendo esses galinhos. Calma que vai ter retoque depois, então, agora é só uma base. Aqui tem um galinho que está lá. Olha só. Vamos fazendo isso. Ele continua aqui.
tem esse galinho. Vou fazer uma aqui também, como se fosse dessa outra folha. Ok? Aí, nós vamos esperar secar essa parte para poder fazer o retoque dos galhos e iluminar. Aí nós vamos pro antúrio. Eu vou usar aqui pro antúrio o vermelho escarlate, tá? Pra base. Aí vocês vão usar o vermelho que vocês tiverem aí mais fácil, ok? Vamos pro preenchimento. Podemos usar um pincel maior, na área maior. Deixa eu lavar aqui o que eu estava utilizando nas folhas, apesar que esse aqui também é uma folha, né? Modificada, colorida. Vem aqui. Preenchendo muito bem com o vermelho escarlate, ó. Aí não tem segredo, né? Só vir com cuidado, preenchendo muito, muito, muito bem. Cuidado aqui com essa parte do pistilo, que é amarelo. Olha só. Bastante cuidado. Vem preenchendo. Vou pegar um pincel menor. Vou pegar aqui o tamanho 12. Também A522, que é para preenchimento. Pego o pincel tamanho 8 para preencher o espaço menorzinho. Aqui, ó. Limpo o pincel. Vou pegar o vinho. E vamos começar a parte de sombra, gente. Então, prestem muita atenção nessa parte agora de sombra. Nós temos uma marcaçãozinha aqui, ó. Uns risquinhos. Vamos começar com o cantinho de pincel a cor vinho. Fazendo uma sombra. Primeiro aqui, que tá tipo sobreposto, ó. Bem pouquinha tinta, tá? Vem aos pouquinhos. Dá uma escurecidinha aqui. E vai esfumando. E aí eu vou vir rente aqui nesses risquinhos, ó, puxando uma sombrinha e dou uma leve esfumada. Tem que ser pouca tinta mesmo, senão a gente não acaba perdendo esse controle. E vamos fazendo isso, ó. Dá uma leve esfumada. Esfuma. Para criar essa profundidade. Mas cuidado para você não cobrir todo o antúrio, a parte vermelha com essa sombra, tá? Vocês vão já entender por que que tem que aparecer o vermelho. Pode usar o pincel tamanho 6 se for mais fácil para vocês, tá?
pegar aqui o 6, que eu acho que ele é melhor. Que é menorzinho. Continua do mesmo jeito, ó. Marca a sombra e vai esfumando. Cantinho de pincel. E vem puxando. Com cuidado, até chegar aqui no centro, ó. Vou marcando, vou dar uma leve escurecidinha aqui na pontinha. Vou puxar, ó, o vinho mais desse ladinho aqui, ó. Dando uma escurecida. Aí agora eu vou vir fazendo aqueles... É como se fossem umas nervurinhas que tem dentro, né? E é bem aleatório, ó. Vem com o cantinho do pincel. Marco assim, ó. E deixa a bordinha lá clara para criar um volume. Vem cantinho de pincel, ó. Criando essas... Vai formando umas profundidades, olha só. Mas é importante deixar esses meio que veios, assim, ó. Pra gente poder depois iluminar. Mesma coisa aqui, ó. Vou puxando assim. Crio uma profundidade. Esfumo. E vem aqui. Aqui também. Vai fazendo essas marcações. Essa central a gente vai fazer uma bem de leve, que ela vai ficar... Não vai ficar tão marcada mesmo. Essa daqui eu vou puxar uma marcaçãozinha aqui, ó. E sigo. Depois a gente vai iluminar nessas áreas mais claras para criar aquele volume. Amarelo com vermelho combina demais, né, gente? Eu quis fazer anturo nessa toalha porque eu acho assim que fica uma combinação sensacional. E esse amarelo, que é um amarelo bem clarinho, tipo a cor da toalha, tipo amarelo canário, fica ainda mais bonito. Ó, quase acabando aqui. Faz a marquinha. Ok. Deixa secar essa parte. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro antúrio, tá? Vai ser exatamente a mesma coisa. Ele só tá numa posição diferente, né? Tá meio de ladinho. Vou preencher com vermelho escarlate. Bem preenchido.
A área maior eu vou usar o pincel tamanho 14, tá? Mas já tô deixando aí os espaços menores para me vir com o pincel menor. Pego aqui o pincel tamanho, pode ser o tamanho 10 ou o tamanho 12, também referência a 522. E vou preencher. Bastante cuidado. Vamos preenchendo tudo bem direitinho. Vou dar uma lavada no pincel para tirar o excesso de tinta. Continuo com o pincel tamanho 10, a 522. Venho aqui com a cor vinho, cantinho de pincel. Já marco essa sombra aqui, ó. Esfumando bem. Aqui também. Ela está meio dobradinha aqui de lado. Vamos esfumar. Marca a sombra aqui. Sombreia. Desse jeito. Aí, vou pegar o pincel tamanho 6, que nós estávamos utilizando na outra, e vamos já marcar essa profundidade aqui, ó, as nervurinhas. Mesmo jeito. Marque e esfuma. Aos pouquinhos. E vem esfumando. Cantinho de pincel. E vou marcando essas profundidades aqui, ó. Sempre com muito cuidado. E vem fazendo aqui, ó. Essas marcações. Essa aqui do centro eu vou deixar, vou fazer aqui nessa outra. Bem pouquinha tinta por vez. Vou vir aqui com o cantinho do pincel e vou dar uma sombreada aqui.
ok? Vai secar pra gente poder retocar. E aí, eu já vou lavar meu pincel aqui, o tamanho 6. E vou pegar a cor amarelo ouro pra gente fazer o pistilo. Vamos preencher esse pistilo todo com amarelo ouro. E o outro aqui também. É só preencher. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho do cerâmica. Pega no cantinho do pincel. E vem aqui. Dando batidinhas, tá? Pra criar uma textura. Vem aqui também, ó. Vem com batidinhas, não precisa colocar força. Aos pouquinhos você vai conseguindo espalhar ela, suavizar, deixando essa textura sem colocar força. Tem muita tinta, vou limpar o pincel no paninho e volto dando batidinhas. Ok? Lava o pincel, seca. Vamos pegar a tinta branca para poder marcar o ponto mais claro do pistilo. Muito cuidado com o branco. Com cuidado. Dando as batidinhas, tá? Ok? Aí nós vamos para os retoques. Enquanto essa parte seca, nós podemos retocar os galhos e as folhas que fizemos primeiro. Eu vou começar o retoque pelos galhos, tá? Pego aqui o verde pântano, pincel tamanho 6 a 522 e vamos retocar, repreencher. Agora, depois de seco, ele já vai dar mais destaque. Sempre com bastante cuidado. Vem com cuidado aqui, ó. Pronto. Faço aqui. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho do verde kiwi. Bem pouquinha coisa, cantinho de pincel. E vamos dar uma iluminada, ó. Aos pouquinhos. E vai espalhando. Até para criar um volume, né?
Pronto, feito isso, agora eu vou pegar o pincel tamanho 12, a 522, pra gente retocar a sombra de todas as folhinhas, né? Igual fizemos da primeira vez. Deixa eu pegar aqui mais tinta. Vem com o cantinho de pincel. E aí não tem segredo, gente, é só refazer a sombra onde nós já havíamos feito antes, por quê? Para tirar esse aspecto de desbotado, né? Que a trama do tecido suga essa primeira camada, fica com esse aspecto de desbotado. Então, a gente vem, ó, retoca esfumando, suavizando. Ok? Cantinho de pincel, esfuma muito bem. Olha como já muda, né? Já fica bem mais vibrante. Vou vir aqui também, ó. Mesma coisa, só retocar. Olha a diferença. Marco aqui a sombra, ó. Esfumo muito bem. Marco aqui a nervurinha central. Esfumo também e escureço aqui. Vou lavar aqui o meu pincel. Secar muito bem. E vou pegar o verde kiwi para poder iluminar. Vem aos pouquinhos. Realçando. Cuidado aqui. Vamos aqui bem pouquinho, ó. Vem esfumando, ok? Aí, os galinhos nós iluminamos com o verde kiwi, já deu uma secadinha. Aí agora eu vou com o verde musgo, para tirar esse aspecto mais esbranquiçado do verde kiwi. E onde eu coloquei o verde kiwi, eu vou passar o verde musgo. Que aí fica esse verde mais vibrante, mais bonito, ó.
Ok. Olha que gracinha que fica, gente. Aí, eu vou deixar assim, não vou fazer a nervurinha mais clara não, que eu achei que assim, só com a marcação escura ficou muito mais delicado, mais suave. Aí nós vamos retocar com o vinho a sombra das flores. Então, pego aqui primeiro o pincel tamanho 8, A522. Vem com o cantinho do pincel e o vinho, fazendo o retoque, ó. Fazendo aqui da área maior primeiro. Pego o pincel tamanho 6. E venho realçando essa sombra. Pegando bem pouquinha tinta por vez. Deixa eu pegar aqui mais um pouco de tinta. Que a minha tá secando aqui. E exige bastante atenção. Olha só. Cantinho de pincel. Olha a diferença, gente, a profundidade. Faz muita diferença esse retoque. Gosto demais. Com cuidado, pouquinha tinta, paciência. Agora vamos na outra. Escurece um pouquinho aqui. E vamos fazendo uma a uma. Cantinho de pincel. E vem aqui, ó. Olha que coisa linda. Agora a gente lava o pincel. Eu vou pegar o vermelho fluorescente, o nosso queridinho,
o nosso xodozinho para realçar o brilho aqui nesse vermelho. Quem não tiver ele, se tiver o vermelho vivo, já ajuda. Mas esse aqui, quando se diz em iluminar sobre o vermelho, ele é diferenciado. Olha aí, vocês vão ver aos poucos aparecendo. Então, onde ficou a parte clara do vermelho evidente, a gente vem com esse vermelho fluorescente fazendo isso aí, ó. Tinta só no cantinho do pincel. Olha como realça, né? Como dá brilho. Limpo o pincel. Eu venho aqui, ó. Vamos aqui para outra, fazer a mesma coisa. Já vou iluminar essa partezinha aqui da dobra, ó. Olha o brilho desse anturo, gente. Esse vermelho é muito lindo. Faz muita diferença aqui. Muita, muita. Lavei o pincel, sequei. Eu vou pegar um pouquinho de branco. Muito cuidado com o branco. Pra gente vir fazendo os pontinhos de brilho, né? Marcado, ó. Vai puxando aqui as marquinhas de branco. Um pontinho aqui. Depois eu vou dar uma retocadinha nesse branco, para destacar mais.
também. Esse ladinho aqui que vai ter mais brilho. Põe a marquinha ali. Outra aqui. Vou pegar o pincel menor. Pincel tamanho 4. Mais fininho. Mais delicadinho. Ok? Já volto aqui no outro. Aqui minha tinta branca tá mais líquida, então eu vou ter que dar um retoque aqui para poder destacar, senão não vai destacar. Olha o brilho aparecendo. Puxar aqui bem leve. Aqui também, ó. Pronto. Agora eu vou pegar cerâmica, pincel tamanho 6 ou 8. Vou dar uma leve, bem leve, tá? Retocada aqui, ó. Mais embaixo. Cantinho de pincel. Aí, para dar aquele tchan-tchan, vou fazer uma gotinha, como eu já ensinei aqui nesse canal. Pincel tamanho 4 ou tamanho 2, a 522. Faça a sombra com o vinho e ilumino com um pouquinho do branco. Aí temos aí uma gotinha. Deixa eu fazer uma nessa outra aqui também. Na folha, a gente usa o verde pântano para fazer a sombra. Pinga aqui o brilhinho. Ó, temos gotinha. Deixa eu fazer mais gotinha aqui, ó. Eu amo fazer gotinha. Ó, já comenta aí se vocês gostaram dessa aula de hoje. Não vai sair daqui sem comentar, viu? Por favor. Se puder compartilhar, eu agradeço. O risco, vocês sabem que eu deixo sempre lá no canal do Telegram, tem o link aqui na descrição. Eu vou tirar aqui, ó, a proteção da toalha, essas laterais, com cuidado. Pronto. As da felpa, você sempre vai tirar ela em direção ao fio, tá? Que aí o risco de puxar é bem menor. Então, sempre observa para que direção está o fio e vai puxando sempre em direção ao fio. Aí, ó, pra vocês verem, saiu aqui, não saiu nenhum fiozinho. Só ter cuidado na hora de tirar. Olha que lindo que ficou com essa tira bordada, dá todo um charme, né?
Então, gente, lembrando que essa toalhinha aqui, Arte Canelada, da Valetex, está disponível na nossa loja Sonhos de Arte. O link tá aí na descrição. Tem ela aqui nessa cor. Olha eu fazendo bagunça. E tem aqui, ó, o kit com 11 cores diferentes, tá bom? Me conta se vocês gostaram. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!